A empresa de hoje começou com um pequeno restaurante em Denver e hoje enrola sucesso mais depressa do que tu um guardanapo. Mas será que este império da fast casual continua a crescer ou está prestes a desmanchar-se como um burrito mal recheado? Com uma receita que mistura ingredientes frescos, tecnologia inovadora e uma expansão agressiva, a Chipotle quer conquistar o mundo. Mas será que consegue manter o sabor do sucesso ou vai acabar com uma indigestão? Bom, hoje vamos descobrir. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Chipotle Mexican Grill opera uma rede de restaurantes especializados em comida mexicana rápida, oferecendo um menu que inclui burritos, bowls, ou seja, o burrito sem a tortilha, tem quesadilhas, tacos e saladas. A marca foca-se na utilização de ingredientes de alta qualidade, com o compromisso de fornecer alimentos sem cores ou sabores artificiais, nem conservantes. O conceito desta empresa é baseado no Food with Integrity, que procura vender alimentos que respeitem o ambiente, os animais e os agricultores. Além disso, a Chipotle procura constantemente melhorar a experiência dos clientes, oferecendo um serviço tanto no restaurante quanto digitalmente. A missão da empresa é cultivar um mundo melhor, oferecendo comida de qualidade e acessível, com um foco na sustentabilidade e na responsabilidade social. E isto depois de anos, diga-se, onde os surtos com viroses e bactérias foram muito comuns ali entre 2015 e 2018. A empresa acabou por ter de pagar mais de 25 milhões de dólares pelos danos causados, mas felizmente não morreu ninguém e já há algum tempo que não se conhecem casos novos deste tipo. Ora, a empresa opera principalmente no mercado dos Estados Unidos, onde tem mais de 3.600 restaurantes, mas também tem uma pequena presença internacional com 82 restaurantes. Embora a maior parte das operações esteja assim concentrada nos Estados Unidos, a expansão internacional é uma parte essencial da estratégia de crescimento futuro no longo prazo, mas por enquanto as receitas provenientes desses países, que não os Estados Unidos, ainda são muito reduzidas, não chegando sequer aos 250 milhões. A Chipotle tem ainda uma rede de 26 centros de distribuição independentes que trabalham com fornecedores selecionados para garantir a qualidade dos ingredientes, porque a empresa prioriza fornecedores que se alinhem com os padrões da sustentabilidade e da segurança alimentar, diversificando a rede, mitigando dessa forma a volatilidade nos preços e também reduzindo o risco relacionado com dependências. A empresa tem apostado na digitalização, com a criação de uma plataforma online que permite aos clientes fazer pedidos através da app ou do site da empresa, além de facilitar a entrega com meio de agregadores terceiros como o Uber Eats ou a DoorDash. As vendas digitais o ano passado andaram na casa dos 35%. Além de tudo isto, a Chipotle introduziu o famoso Chipotle Lane, um formato de drive-thru que oferece a conveniência aos clientes que preferem fazer os pedidos digitais e depois retirar a comida sem sair do carro. Um pouco à semelhança do que nós conhecemos com o McDonald's ou o Burger King. Mas vamos a números, afinal de contas é para isso que aqui estamos. E o que vemos aqui nos últimos 3 anos é uma receita a crescer bem, a 14%, com um lucro operativo e um lucro líquido a acompanhar essa tendência. A margem de lucro é muito boa, ali na casa dos 13%, mas também convém mencionar que este crescimento tem muito de inorgânico, já que a empresa está constantemente a abrir novas lojas. Em 2024 abriu 304, que representaram praticamente metade dos 14% de crescimento. Isto significa que, organicamente, ou a comparação entre lojas já existentes, o crescimento é naturalmente mais lento. Olhando para a posição financeira, vemos 750 milhões de dólares de dinheiro em caixa, e como eu não considero que leasings operativos
Sejam dívida, poderíamos dizer que a empresa não tem alavancagem ou qualquer dívida a pagar. Os ativos são muito superiores aos passivos e a componente intangível não chega sequer a fazer cócegas, pelo que eu arrisco a dizer que este deve ser um dos balanços mais agradáveis de ver no mercado. A nível de fluxo de caixa, o crescimento também está lá, passou de 1,3 mil milhões para 2,1 em 2 anos, o que para um capex de 600 milhões de dólares deixa assim fluxos de caixa livres de 1,5 mil milhões de dólares. Ora, como esta empresa não paga dividendos, grande parte deste capital é usado para recomprar ações e o ano passado foram gastos 1.000 milhões de dólares, com o resto a serem reinvestido na abertura de novas lojas. Portanto, a atualidade mostra-nos aqui bons sinais de uma empresa saudável, a crescer e com uma forte posição financeira, mas terá sido sempre assim? E quando olhamos para o histórico, vemos que a resposta é, no geral, sim, a receita cresceu a 10% ao ano, desde 2015, com uma aceleração forte ali pós-pandemia. Reparem como a nível do EBITDA o impacto daquelas notícias das bactérias e vírus se fez sentir fortemente, demorando 5 anos a recuperar para os valores de 2016. Notem também como a empresa teve todo este período de convencer as pessoas, baixando as margens, que entretanto já recuperaram. E esta luta fica fechada quando olhamos para os lucros líquidos da empresa, que só nos últimos 3 anos é que atingiu a margem que tinha em 2015. As recompras de ações têm ajudado, com 1% ao ano, e a nível de performance não podíamos pedir mais. A tendência do ROIC é crescente e qualquer coisa de estratosférico, ali na casa dos 50%, mas eu relembro que eu não considero aqui os tais leasings operativos. Considerando isso, então o ROIC seria de 20%, o que ainda assim é um valor muito bom, já que, por exemplo, a média do S&P 500 é de apenas 13%. Os fluxos de caixa livres por ação a nível histórico têm crescido a 15% ao ano, um valor também muito bom, ou não estivéssemos nós a falar de apenas de uma cadeia de restaurantes. Mas então e agora? Já vimos que várias métricas demonstraram que a empresa tem qualidade e que está a crescer, mas a que valor é que realmente este podia ser um negócio ou um investimento interessante? Bom, eu vou mostrar-vos as minhas projeções. E o primeiro que vocês precisam de saber é que isto é apenas a minha opinião, fundamentada de uma forma que pode ou não fazer sentido para vocês, portanto eu não estou aqui a recomendar nada a ninguém. No vosso dinheiro, mandam vocês. Dito isto, eu projetei o crescimento dos restaurantes a valores históricos de 7%, colocando mais de 6.900 localizações em 2034. Vocês acham que isto é muito? Bom, eu fui comparar com as restantes cadeias de restaurantes deste tipo e vi que, por exemplo, a Taco Bell, algo que vende mais ou menos a mesma onda, tem atualmente perto de 8.000 lojas só nos Estados Unidos. A Domino's, de pizzas, tem cerca de 7.000. E eu já nem vou falar no McDonald's porque, obviamente, o contexto de hambúrgueres foge um pouco à natureza da comida que a Chipotle vende. De qualquer forma, 6.900 lojas não me parece nada descabido. Aliás, já no próximo ano a empresa vai subir a parada e adicionar mais de 300 lojas. Ora, como hoje em dia vende cerca de 3,2 milhões por loja, se este valor subir a 1,5% ao ano, daqui até 2034 venderá 3,7 milhões de dólares por loja, o que multiplicado pelo número de lojas deveria dar uma receita ali na casa dos 25 mil milhões de dólares. Para uma margem EBITDA a manter-se constante, teríamos 5 mil milhões de dólares de EBITDA nessa altura. Se entretanto essa margem melhorar, digamos para os 25%, o EBITDA poderia passar a ser 6,4 mil milhões. Ora, traduzindo isto para a minha projeção do EBITDA, reparem como os 5 mil milhões seriam o pior cenário e no cenário base o EBITDA ficaria mais ou menos a meio entre os dois números que vimos. Isto para uma contração do múltiplo das 35 vezes para as 25 vezes resultaria numa valorização anual potencial de 8%. Portanto, o que eu estou aqui a dizer é que se a Chipotle conseguir crescer o seu EBITDA ao ritmo que fez no passado, 9%, mesmo com uma contração do múltiplo no futuro, o rendimento, comprando ao dia de hoje, deveria andar próximo da média do mercado americano. No entanto, um método não é, na minha opinião, suficiente para perceber se existe aqui potencial e é por isso que eu vou projetar os fluxos de caixa livres também. Já tínhamos visto que os mesmos cresceram a 15% ao ano e eu aqui vou estimar crescimentos ligeiramente abaixo disso. Ou seja, eu estou a projetar que em
em 2034, sem recompra de ações, a Chipotle será capaz de fazer 5 mil milhões de dólares em fluxo de caixa livres. Ora, se eu comparar este valor com uma margem de 15% face ao valor que eu vos mostrei para a receita, o cenário confirma-se como plausível, que seria a minha projeção, digamos, mais pessimista. Na melhor das hipóteses, eu estou aqui a assumir que a empresa consegue 6,4 mil milhões de dólares de fluxo de caixa livres, o que significaria multiplicar os atuais por 4 vezes. Se o conseguir fazer, o preço atual do mercado não anda muito longe dos 44 dólares, que seria um valor intrínseco. Se o crescimento for mais modesto, o valor intrínseco passaria para os 37 dólares. Portanto, temos aqui um intervalo, digamos, de alguma confiança. A nível técnico, os 40 dólares parecem-me ser um nível promissor para estar atento e eventualmente abrir uma posição no meu portfólio. Esta é uma empresa que pertence, por exemplo, ao portfólio do reconhecido investidor Bill Ackman, representando cerca de 11% do mesmo, e está neste momento bem abaixo do que ele pagou por ela. Veremos se ele decide ou não reforçar a posição. É que quando nós olhamos para os múltiplos como o preço-benefício, ou PE, o facto da empresa estar a 38 vezes os lucros de 2025 é pouco atrativo. Mas se o mercado, entretanto, descontar ou baixar esse valor para um múltiplo de 30 vezes, podemos ter aqui uma oportunidade muito interessante. De qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre esta empresa, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Semana positiva para os principais índices mundiais, que à exceção da China mostraram ganhos razoáveis, com Espanha e Bélgica a destacarem-se dos demais. Parece também que metade do pessoal que trabalha na autoridade tributária já foi vítima de agressões verbais ou físicas. E, além de grave, se isto até agora passava mais ou menos incólume, a partir deste fim de semana a lei mudou e agora os prevaricadores arriscam pena de prisão entre 1 a 4 anos. É uma boa medida, mas fica aqui por perceber se vai sair do papel, já que é, obviamente, de difícil fiscalização. Existe uma razão também pela qual o PCP tem perdido expressão em Portugal e estas notícias são um bom exemplo. Para eles está tudo bem, o esquema de Ponzi da Segurança Social não vai ruir nunca, porque, segundo o Partido Comunista, o dinheiro está lá. O que também está lá é a ignorância de chamar casino ao que sistemas como o suíço, o luxemburguês ou o sueco trouxeram de novo. Enfim, um partido completamente parado no tempo, com uma ideologia defunta nas mãos. No entanto, parece que nem tudo é mau em Portugal. Afinal, temos mais de 1 milhão de famílias solidárias com instituições de caridade. Segundo a notícia do ECO, foram doados o ano passado mais de 37 milhões de euros nas declarações de IRS. Um valor que vem crescendo desde há muitos anos, mas que ainda representa uma iniciativa de apenas 1/3 de todas as famílias que pagam o imposto. Portanto, se és um dos que não preenche esta informação na declaração, este ano lembra-te lá de fazer uma boa ação, já que a ti não te vai custar absolutamente nada. Ficámos a saber também que a Comissão Europeia vai começar a promover melhores condições para quem investe no mercado de capitais. As medidas podem ir desde a tributação mais favorável a nível nacional até à facilidade de investimento transfronteiriço restrito à União Europeia. Por enquanto, esta iniciativa ainda não se materializou, mas já sabemos, por exemplo, que os bancos vão muito provavelmente ficar livres para investir em ações de empresas ou titularizar os empréstimos ao estilo dos CDOs de 2008. Veremos que tão apertados serão os critérios no futuro. A nível do portfólio, vimos o mesmo fechar esta semana nos 48% de valorização, com 93 dólares recebidos no que levamos de março. E é tudo por hoje. Apoiem o canal deixando o vosso like, sigam-me no Insta, onde eu vou subindo mais conteúdo, e não se esqueçam, obviamente, de passar pelo Patreon, onde vão encontrar a melhor comunidade de investimento em Portugal e também análises exclusivas. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. The greatest digital transformation of the 21st century, it isn't the transformation of music, it isn't the transformation of your photos, your communications, your Facebook friends, or educational videos, although each of those things made $1 trillion company. The greatest digital transformation is the transformation of capital. So it's the transformation of 450 trillion. What's it worth? It's worth half of everything. It's half of everything. That's the transformation.